Ok, então estamos agora na nossa segunda aula de matemática, quinto ano. Tivemos a participação do pai da Sofia, né, Sofia? Explicando para nós sobre topografia, né? Foi muito legal, né, gente? Então vamos lá. Prosseguindo na Sim. apostila. Deixa eu pegar ela aqui. A gente parou ali na leitura. Sim, só deixa eu pôr para frente. Ah, para frente não, abri aqui a imagem. Espera aí que tá abrindo, é que a internet tá meia... Aí, foi. Então, olha só. Então, nós já aprendemos que uma área é uma medida de um lugar ocupado por uma região plana, né? Existem várias unidades de medida de área e você conhece algumas, como? Nós vamos conhecer, na verdade, né? Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Então, aqui, vocês estão vendo que a gente tem um quadrado, né? De 100 metros em cada lado. Ó, certo? Deixa eu descer aqui, peraí. Aí. Então, um hectare também é uma medida, é uma unidade de medida diária. Seu símbolo é HA. Estão vendo, gente? Agora a gente vai trabalhar Sim. com essa nomenclatura aqui, ó. Essa aqui é o símbolo do hectare. Essa unidade é usada para medir áreas de terrenos grandes, principalmente em áreas rurais, como a gente já viu lá em cima. Um quadrado com 100 metros de lado tem área igual a 1 hectare. Olhem só, então, aqui, ó, eu tenho um quadrado com 100 metros de lado, né? Ó, 100 metros. Para você ter uma ideia do tamanho que é um hectare, pense em quadrados grandes nas ruas de uma cidade. Eles podem ter medida de área aproximada a 1 hectare. Ó, aqui a gente tem uma cidade, tá vendo? Ó, tá vendo que cada quadrado desse aqui, ó, equivale a 100 metros. Ó, Uhum. tá vendo? Então, vamos lá. Então, pergunta é, quantos metros quadrados há em 1 hectare? Ó, se aqui eu tenho 100, lembra de quando vocês faziam a conta do área e perímetro? Sim. Então, assim, ó, agora a gente vai multiplicar o quê? Os lados, né? Então, se eu tenho 100 metros de comprimento por 100 metros de altura, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação dessas duas medidas que eu tenho ali. Então, deixa eu ir só ir aqui na nossa página. Então, eu vou multiplicar os lados desse meu quadrado. Eu já sei o resultado. Então, quanto que ele tem? 100 100. 100 vezes 10. 10, é. 100 vezes 100, gente. Olha lá em cima. Ele não tem 100 de lado? Eu vou fazer aqui no quadro para vocês verem. Só um pouquinho. Eu sei o resultado. Ó, gente. Como é que estava o quadrado lá? 100 e 100. Certo? Então, quanto que vai dar 100 vezes 100? 10.000?
Lembra que eu Dá falei que 1000. quando eu 100 multiplico mil. por 10, 100 ou 1000, 10.000. eu boto para baixo? É 100 mil. Então, É eu boto 10.000, eu acho. para baixo e vou fazer a minha multiplicação. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Vai me dar quanto que tu falou, Fernanda? 100 mil. 100 mil, né? 0, 0, 10 mil, né, Fernanda? Mas foi o que eu falei, prof. É que a Fernanda falou, eu me confundi ali. Não, é 10 mil. Isso aí, Gabi. Vai me dar 10 mil o valor. Então, a área de um quadrado pode ser calculada. Então, como é que eu posso calcular? Vamos lá. Então, a área... Opa. De um quadrado pode ser calculada multiplicando... Prof, eu não tô conseguindo mudar o meu nome quando eu vou para outra aula e fica nesse nome. Não tá conseguindo? Aí, não me pergunta porque eu não sei como é que faz isso também. Olha, gente. Vou entrar na configuração, tá, prof? Para ver se eu consigo. Então, olha Deixa só. André Gomes. Como é que eu consigo achar... Peraí que eu fiz errado aqui. Cálculo... Pode ser calculada... Peraí. Gente, aqui tem um... Ficou junto, tá? Ó. A área de um quadrado pode ser calculada multiplicando as medidas dos lados. Então, eu vou pegar as medidas da altura e da largura e vou multiplicar um pelo outro para chegar no meu resultado dessa minha área que eu estou calculando aqui, ok? Então, quer dizer que esse quadrado que nós acabamos de calcular aqui, ele mede quanto? Ele tem 10.000 metros quadrados. Ele tem quantos? 10.000 metros quadrados. Então, quer dizer que... 10 mil metros quadrados. Isso mesmo. Então, quer dizer que em 1 hectare, eu tenho 10 mil metros quadrados. Por que quadrados? Porque eu estou medindo uma área fechada, certo? Certo. Pai. Como o pai da Eu Sofia cheguei agora. falou, né? Atrasado, né? Faz É um a página quadrado. 32. Gente, escuta aqui. Geralmente, se faz no quadrado, né? Mas lembra que o pai da Sofia falou que nem sempre os terrenos são totalmente quadrados. Às vezes eles, né? Sim. Tem mais de largura, tem menos de comprimento e assim por diante, né? Então, esses instrumentos que eles utilizam hoje, eles são precisos, né? Para fazer essa medição correta, né? Muito bem. Agora, tá pedindo aqui, ó, no texto da página anterior, aparecem algumas frações escritas por extenso. Copie os trechos escrevendo as frações com números. Agora, a gente vai escrever com número, tá, gente? Então, Eu não sei se... Eu não sei se era pra fazer o trecho inteiro, se era pra... Não tô escutando, Fernanda. Eu não sei se é pra fazer o trecho inteiro ou é só a parte que fala. Não, não é para fazer o trecho inteiro, tá, Fernanda? É assim, ó. Olha só. É para nós copiarmos só a parte que fala sobre a Amazônia. Desculpa, sobre as terras Prof, indígenas. eu posso falar como é que eu fiz? Pode. É, Lá do 1/7. A do primeira 1/7? fração. Vamos falar da primeira fração que aparece no nosso texto. 1/7. O que quer dizer esse 1/7 no nosso texto? Representa um pouco menos de 1/7 da área do país. Que são quem? As terras
indígenas. Muito bem. Então, assim, ó, nós vamos escrever, ó. Então, as terras indígenas representam pouco menos, né? Lembra que eu falei ainda, né? Pouco menos de. Agora a gente vai fazer infração, tá? Sim. 1/7 da área do país. Só isso, Dai. Ó, isso já é a primeira frase nossa, tá bom? Não precisa copiar aquilo tudo lá. Agora a gente vai para a segunda fração que aparece no nosso texto. Qual que é, gente? Que a gente falou, fez o gráfico e tudo. 2/3 Sim, do território brasileiro. 2/3, que corresponde a quê? A Amazônia. Legal. Isso mesmo. Então, a Amazônia. Tá vendo como a gente já respondeu antes de fazer as questões aqui? Viram? Uhum. A gente fez oralmente ali, fazendo o gráfico. A Amazônia Legal corresponde a pouco menos de 3, o quê? 3/3 do território. 2/3, prof. 2/3. Opa, fiz errado. 2/3 do território brasileiro. Próxima fração que aparece, que a gente falou também do gráfico. 1/5 de toda a fauna do planeta. 1/5. De toda a fauna do planeta. Mas tem mais uma coisa que fala de 1/5 lá, gente. Vê lá quando fala da bacia hidrográfica. 1/5 fala 2 vezes. Fala 2 vezes, mas fala o quê? 2 vezes a mesma coisa? Não, né? Ela fala de duas coisas. Não. Peraí que eu vou olhar. 1/5 do volume total de água doce do planeta. 1/5 de volume total de água doce. É, isso mesmo. Isso aí, que é antes dessa daqui, ó. É. Antes da fauna, né? Então, a bacia hidrográfica do mundo, a maior, né? Oh, meu Deus. Peraí que eu já tô. A maior bacia hidrográfica do mundo tem cerca de 1/5 1/5 do quê? Do volume Peraí. total de quê? De água doce do planeta. De água doce do planeta. Aí agora vem sobre a fauna. Então, apenas na... Opa. Apenas na Amazônia, vírgula, há aproximadamente 1/5 de toda a fauna brasileira. Não, de toda a fauna do planeta. Por que eu tô com brasileira? De toda a fauna do planeta. Ó, fechou. Prof, eu não consegui copiar tudo. Eu vou tirar um print, tá bom? Pra mim depois. Faz um print e manda pra mim. Eu ponho no fiz já. grupo. Eu já te mandei. Tá bom, obrigada. Deixa eu mandar para vocês, então. Espera aí. Vai travar um pouco aí a minha câmera, tá? Tá bom. Tá. É porque eu uso ela com...
Quem mandou a Fernanda? Eu mandei também, prof. Sim, fui eu. Não chegou. Eu te mandei também, prof. Vê se chegou, peraí. Não chegou. A minha já enviou, prof. Vitória, chegou a Vitória. Tá. Vou mandar lá no grupo, tá? Tá. A prof tá muito engraçada. A câmera dela tá deitada. É porque tá... É página 32, né, galera? Tá lá no grupo, Isso. tá? Prof, Só um pouquinho. Deixa eu puxar minha câmera aqui de novo. Pronto, pode falar. Prof, sua câmera ainda tá travada. Ai, peraí que eu vou... é, Peraí que eu já tô ajeitando. prof, uma coisa, que eu fiquei em dúvida. Vai ser de tarefa mais... Não. Vai ter alguma coisa de tarefa? Não. Tarefa é vocês terminar isso aqui. Tá, gente, eu vou ter que... Peraí que eu vou ter que voltar aqui, só um pouquinho. A câmera da prof tá travada ainda. Tá, só um pouquinho, tá, gente? Voltei. Eu tenho que ir lá na frente. Aqui. Você tá fazendo pelo celular? É a minha câmera da minha... A câmera do meu... Agora na página 33, né? Isso. Pô, uma coisa que eu ia pedir, se podia fazer. Pronto. É que no Foi de computador tarefa não da funciona página meu webcam. 41, né, prof? Pode ir. Então, eu vou fazer, eu parei na Prof, a câmera da senhora página travou. 38. Daí eu Eu posso fazer mais alguma Parei coisa na metade da página 34. Prof, Oi. Tô aqui. se eu quiser, eu posso fazer um pouco mais pra frente? A câmera da senhora travou pra mim. Não, porque é conteúdo novo, Vicky. Mas se eu souber fazer. Gente, mas a professora tinha mandado até a última página da unidade? Isso. E se fazer mais pra frente, e se fazer mais pra frente, a gente não vai saber o conteúdo? Pode saber se eu pode saber? Ó, Quem Vicky, quiser. mas é melhor fazer até a página 41, porque depois a professora vai passar mais atividades. Ela vai explicar direitinho pra gente. Isso mesmo. Tá, vamos lá então, gente. Prof, Oi. pode Eu falar. quero falar sobre... a senhora tinha passado de tarefa a pesquisa o que é a Amazônia Legal e mais uma pesquisa, acho que da terra indígena, só que agora eu não me lembro. Não, assim, ó. Quando você mas pesquisar... Escuta aí para a professora. Quando tu pesquisar sobre a Amazônia Legal, já vai falar sobre as terras indígenas, tá? Eu posso falar um trechinho nessa aula, bem pequenininho? Não pode. Não vamos falar na próxima aula, eu disse. Tá Marque bom. com X as figuras que podem representar aproximadamente o território brasileiro ocupado pela Amazônia Legal. Estão vendo aqui? Nós temos 4 inteiros, não é? O primeiro inteiro, ele está dividido em 4 partes, o segundo em 3, o terceiro em 4 e o último aqui em 3 partes. Falando em território brasileiro, lá no nosso texto, quanto que é em fração o nosso território brasileiro? Quanto? 2 terços. Então, quais são as frações última representativas aqui? Essa aqui? Não, é a segunda e a quarta. Essa? É a segunda e a quarta. E essa? Porque essa daqui, o meu inteiro está dividido em 4 partes, né? E nós estamos falando que o Brasil ali, ele representa 2 terços de todo o território Amazônia Legal. Então, olha só.
eu tenho que ter o meu inteiro em 3 partes, e aí eu vou pintar 2 partes do meu inteiro. Então, esse aqui, ok, E o vamos último? assinalar com um X. E essa aqui você falou, né, Gabi? É, Estão de acordo? sim. Então, vamos fazer assim, ó. Sim, super de acordo. Ó, vamos colocar em fração. E aqui também. Também representa 2/3, né, em fração. Ok? Uhum. Então, muito bem. A gente já sabe, já ficou sabendo que 1 hectare é igual a 10 metros quadrados. 10.000 metros quadrados, não é? Certo? Certo, prof. Então, ok. Aqui na número 3 a gente diz assim. Juntando, deixa eu voltar para baixo aqui. Juntando 100 hectares, formamos 1 quilômetro quadrado. Vocês têm noção disso? Sim. Sim? Olhem só. Esse quadrado aqui, deixa eu descer aqui um pouco. Deixa eu apagar aqui. Espera aí, galerinha. Olha só. Esse quadrado aqui, ele está dividido em vários quadradinhos, ok? Cada quadradinho desse mede quanto? Quanto que tem dentro de cada quadradinho desse? É 10.000 metros quadrados. 10.000 metros, porque ele equivale a 1 hectare, né? Muito bem. Então, eu tenho quantos quadradinhos de lado aqui? 3, 4, 5, 6, 10, 7, prof. 8, 9, 10. 10. 10, né? Então, espera aí, deixa a prof representar aqui para nós. É 10 vezes 10, prof. Isso mesmo. Então, deixa eu só fazer aqui para nós. Cada ponto. Dois, três, quatro, cinco, seis, 7. Oh, meu Deus, estou errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fechou? Então, cada quadradinho desse aqui é 1 hectare, né? Que vale quanto mesmo? É 10.000 metros quadrados. 10.000 metros quadrados. Então, quanto que a gente tem nesse pedaço de terra, de quadrado aqui, gente? Como é que eu vou fazer essa multiplicação? 10 vezes 10. Por quê? Eu tenho que pegar ali A altura e a largura. a altura e a largura. Então, vamos lá. São 10 quadradinhos. Quanto que vale cada um? 10.000 metros quadrados. Então, eu vou o quê? Multiplicar? Sim. E aí, como é que eu faço essa conta?
Eu acho que 100 mil metros quadrados vezes 100 mil metros quadrados. Porque 10 vezes 10 mil metros quadrados é 100 mil metros quadrados. Aham. Mas olha só, tu viu ali que cada quadrado desse nosso aqui na apostila, ele tá valendo quanto? 10 mil metros quadrados. Sim, mas aqui, ó, tá vendo aqui a nossa medida utilizada aqui para medir esse quadrado? Cada quadrado desse vale quanto? 100 metros quadrados? 100 metros. 100 metros. Então, aqui de lado eu vou ter quantos metros? Se cada um são 100 metros, eu tenho 10 quadradinhos, é 100 vezes 10, que vai me dar o quê? 100 vezes 10... Só um minuto. 100 Mil. vai me dar 1000, isso mesmo. Quantos metros tem num quilômetro? 1000 metros. 1000 metros. Então, eu tenho 1000 metros aqui e mais 1000 metros aqui. Então, quer dizer que eu tenho 1 quilômetro aqui. E 1 quilômetro ali. Muito bem. Quando eu... Tá vendo no post-it dizendo ali, ó? Quando eu multiplico 1 quilômetro vezes 1 quilômetro vezes 1 Dá 1 quilômetro, quilômetro. eu vou ter o quê? 1 quilômetro... Quilômetro quadrado. 1 quilômetro Quadrado. quadrado. Quando eu multiplico... Deixa eu pegar aqui só um pouquinho. Ó, vamos dizer que esse meu quadrado, ele tem 1 metro de lado e 1 metro de altura, ok? Ok, prof. Então, eu quero dizer para vocês que ele tem o quê? 1 metro Quadrado? quadrado, porque é a mesma situação aqui. 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, eu tenho 1 quilômetro quadrado. 1 metro vezes 1 metro, eu vou ter 1 metro quadrado. Quando eu multiplico metro vezes metro, eu vou ter o metro ao quadrado. Quando eu multiplico quilômetro por quilômetro, eu vou ter quilômetro ao quadrado. Porque eu estou dizendo que esse quadrado mede 1 quilômetro quadrado. Quando eu falo em metro quadrado, eu estou dizendo que esse quadrado, ele possui exatamente 1 metro quadrado. Ok? Tá. Ok. Muito bem. Então, temos tempo ainda? Não Temos, sei, prof. prof. Temos. Mais ou menos. Mais ou menos, 10 né? minutos. Então, vamos lá. Se... Aqui, ó, olha só. Esse quadrado aqui, vocês estão vendo? É o mesmo desse, só que a metade. Estão vendo que ele está pintado a metade? Está dizendo que ele é meio quilômetro quadrado. Então tem 1 quilômetro quadrado naquele quadrado. Nesse tem 1 quilômetro quadrado, mas e nesse aqui tem o meio quilômetro. Por quê? Eu só utilizei a metade, né? É como se eu tivesse 1 quilômetro de terreno, só que eu vou construir apenas em meio quilômetro. Então, só vou construir na metade do meu terreno, ok? Ok, prof. Que nem tem lá na página 35, só que daí o exemplo é metade de mata, né? 10 minutos para acabar a aula. Sim, então vamos lá. Agora eu quero saber, quantos hectares há em 5 quilômetros quadrados e em 10? Posso falar? Pode, mas mas eu quero saber qual foi o critério para tu chegar no total. Aí eu acho que eu não vou saber responder. Não? Olha só, se em Eu sei, 1 quilômetro quadrado eu tenho
100 mil metros, né? Quanto que eu vou ter em 5 quilômetros quadrados? Ó, 500 hectares eu coloquei. aqui eu tenho 1 quilômetro quadrado, certo? Aham. Agora eu quero saber em 5. 5 vezes 1 quilômetro quadrado. Então, seria 5.000 hectares. Olha só, como? 5.000 hectares. Não. Você vai fazer 500? 5. Olha só, a gente tem que sempre utilizar essa forma aqui ó, que ela tá dando, ó. Juntando 100 hectares, eu formo 1 quilômetro quadrado. Então, para mim juntar 5 quilômetros, como é que eu vou pegar? 100 vezes quanto? Ô, prof, não sei se eu tô entendendo muito bem. Vezes 5, ó. Se 1 hectare, com 100 hectares, eu formo 1 quilômetro. Quantos eu vou formar 5 quilômetros com quantos hectares? 5.000? 100 vezes 5. vezes 500. 5. Vai dar quanto? 500, prof. Foi o que eu coloquei aqui. Olha só. 100 vezes 5. Eu vou formar em 5 quilômetros quadrados 500 hectares. Então, a primeira resposta a gente já fechou. Agora em 10. 1.000 hectares. Porque seria o Ô, dobro, prof, né? Sim. Em... prof, Pode falar. entender muito bem. Eu não consegui entender direito. Tá, peraí que a gente vai fazer mais... Eu só não sei, acho que não tem o 2zinho para me colocar ali em cima, gente. 500 hectares, né, prof? Né? Espera só um pouquinho. Deixa eu só responder aqui que eu já vou explicar de novo, tá, Vitória? Então, em 10... Ô, gente, eu só não tenho o 2zinho aqui em cima. Vocês coloquem o 2 aqui em cima do M, tá? Aham. E em 10 dá 1.000, né, prof? 1.000 hectares. Isso, já botamos ali, ó, como você falou antes. Copia aí, daí eu já vou explicar de novo para a Vitória que não entendeu. Não sei se vai dar tempo, tá, Vitória? Mas se não der tempo, na próxima aula a gente volta de novo nessa parte, tá? Vitória? Oi, prof. Tô Tô aqui. dizendo que se não der tempo, porque eu acho que vai cair daqui a pouquinho. Aí na próxima aula a prof explica de novo, tá bom? Tá bom, não tem problema. Então, olha Ô, só. prof, eu vou ter que sair, tá? Daí depois eu assisto, tá? É, porque já vai acabar também, tá, gente? Tá. Olha só, Vitória, aqui no nosso quadrado, tá ali em cima, na número 3, ó. Eu não quero tirar do lugar porque tem gente copiando. Sim. 100 hectares, eu formo 1 quilômetro quadrado, que é... Aqui, ó, a gente multiplicou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 quadrados de 100 vezes mais 10 quadrados de 100. Então, aqui, 10 vezes 10, que a gente fez aqui, ó, 100 vezes 10, vai dar 1.000 metros quadrados, certo? 1.000 metros, desculpa. E aqui em cima também eu tenho 10 quadrados de 100, que também vai me dar 1.000. 1.000, quanto que tem 1 quilômetro? 1 quilômetro mede 1.000 metros, não é? Então, se eu tenho 1.000 metros aqui, 1.000 metros aqui, eu tenho 1 quilômetro, né? Aham.